E como disse o presidente Marcelo Castro, presidente do MDB, foram os diálogos efetivos que começaram com o governo do Estado, com o governador Wellington Dias, melhor dizendo, a respeito da chapa de 2018. E o presidente do MDB disse que não aceita imposições e nem fará imposições. Mas ao que parece, Erivaldo Barbosa, o Partido dos Trabalhadores tem uma imposição: chapa pura para as eleições proporcionais. Nós estamos aqui ao lado do deputado Fábio Novo, que vai conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos aqui no Jornal do Piauí. Deputado Fábio Novo, deputado pelo Partido dos Trabalhadores. O senhor acompanhou aqui a entrevista do presidente do MDB, Marcelo Castro. De fato, há uma imposição do PT em relação à chapa pura nas eleições proporcionais? Isso pode dificultar um diálogo? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Não existe uma imposição do PT. Preciso esclarecer para a opinião pública que nós temos uma lei eleitoral que está aprovada e que, a partir de 2020, entra em vigor uma lei eleitoral que acaba com as coligações proporcionais. E isso foi feito um trabalho de muita discussão no Brasil, porque a sociedade cansou da quantidade de partidos e legendas que existem. Então, a ideia de acabar com as coligações proporcionais é reduzir o número de partidos, reduzir as siglas de aluguel e fortalecer os próprios partidos. Então, chapa pura não é imposição. Eu, Fábio Novo, defendo o exercício de que cada partido tem que fazer a estratégia que melhor lhe convém. Por exemplo, na eleição passada, o PT saiu coligado para deputado estadual. O PT tinha 5 deputados estaduais. O PT fez votos suficientes para manter os 5 deputados estaduais. Ocorre que a coligação que nós fizemos para deputado estadual prejudicou o PT, porque nós tivemos votos suficientes para manter os 5 deputados e só elegemos 3. E essa posição do governador de defender, isso já fez com o PSD e agora com o MDB, de defender como estratégia o chamado grupão, o chapão dos partidos aliados? Eu defendo, Elivaldo, e aqui é convicção, que os partidos eles precisam se organizar. Porque em 2020 nós vamos ter uma eleição que a prerrogativa para os partidos vai ser de ter mais lideranças sendo filiadas aos partidos. Por quê? Como não vai haver mais coligação a partir de 2020, os partidos vão ter que fazer uma força muito grande para trazer mais filiados. Mas o MDB não gostaria que isso prevalecesse agora, nesse acordo que fará com o Partido dos Trabalhadores. E o deputado João Matos disse mais, olha, confiamos no governador, e o governador disse que isso pode acontecer. O PT não é só o governador. O PT é um partido diferente do MDB, como é diferente de outros partidos. O PT não tem dono. O governador Wellington Dias não é dono do PT. O Fábio Novo não é dono do PT. O PT, inclusive, você sabe, é um partido... Mas o PT não vai ouvir o que o governador pensa? O PT vai ouvir o governador, sem dúvida. É a principal liderança do partido. Mas o PT não pode fazer uma aliança pensando em se prejudicar. Então, o PT vai fazer contas. Quais são as contas? Nós queremos que o MDB eleja seus deputados. Mas a prioridade não seria a eleição do governador? A prioridade é a eleição do governador e, se você perguntar para mim, é a minha. Eu estou sendo sincero. Muito bem. Eu não vou priorizar a minha eleição para deputado? Eu vou fazer uma aliança que vai prejudicar a minha eleição? Claro que eu não vou. Eu estou sendo bastante sincero com vocês. Então, a prioridade é a minha eleição. Porque eu acho que, modéstia à parte, sou um deputado, fui secretário, trabalhei, vou apresentar meu nome novamente e modéstia à parte, acho que mereço o respeito da população do Piauí. Então vamos deixar de hipocrisia. Dizer, não, vim aqui para a televisão porque dizer que a prioridade é a eleição do governador. É a eleição do governador. Vou estar na eleição do governador, vou trabalhar pela eleição do governador, mas primeiro é a minha eleição. Todo mundo faz isso. Você acha que o MDB está pensando da mesma forma? Então, o que eu acho é o seguinte, Elivaldo, os partidos precisam se programar para ter eleições. E dentro das eleições ter as suas estratégias. Eu só sou deputado hoje porque eu tive a chance de um partido chamado PT me dar a oportunidade de vir do interior do Piauí e ser uma liderança nova que surgiu. O MDB tem as mesmas lideranças, não renova as suas lideranças. Tem que renovar.
tem que atrair novos quadros, tem que colocar mais pessoas lá. E a partir de 2020, a lei vai obrigar o MDB a fazer isso. O MDB vai ter que ter novas lideranças lá, tem que ter mais lideranças disputando para fazer o coeficiente eleitoral, porque não vai ter mais eleição proporcional. O PT há muito tempo já vem trabalhando isso. O PT fala em candidaturas regionais, o PT tem colocado novas lideranças à disposição da população para que elas possam, inclusive, renovar o quadro partidário. Então, o que eu estou querendo te dizer é que o PT, nesse momento, tem um leque de pré-candidatos que colocaram seus nomes à disposição do partido. Então, se nós formos agora para uma aliança proporcional chamada Chapão, o MDB vai apresentar 6, 7 candidatos. Aí o PT apresenta 15, 16. O que é que vai acontecer? Nós vamos ser uma escadinha. O MDB quer se aproveitar do PT, é isso? Não estou dizendo isso. Não bote palavras... Não, só uma pergunta. Na minha boca. Não, eu acho que o MDB não está querendo se aproveitar de ninguém. Como o PT não quer se aproveitar de ninguém, eu acho que a conta que tem que ser feita, qual é a estratégia? Todo partido quer crescer, não é isso? Todo partido deseja aumentar suas vagas na Assembleia. Nós vamos fazer uma conta. Qual é a conta? A conta é simples. Quantos votos nós achamos que os nossos candidatos a deputado estadual têm projeção de ser? Se eles forem suficientes na nossa análise para eleger 5 cadeiras, que é a nossa meta, porque nós tínhamos 5 cadeiras. Nós tivemos votos na eleição passada para ter 5 cadeiras, manter as 5 cadeiras. E uma aliança nos prejudicou. Então, assim, o PT não quer perder, mas nós também não queremos prejudicar nenhum partido. Agora, os partidos precisam respeitar a estratégia do PT. Qual é a estratégia do PT? Se nós quisermos sair sozinhos, porque entendemos que isso é importante para aumentar o número de vagas do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, isso não é nenhuma imposição, é um direito que o partido tem. E é um direito que todos os partidos serão obrigados a exercer a partir da próxima eleição. Agora, deputado, o senhor faz referência aí a uma estratégia interessante que deve causar ainda muita discussão na base governista, que é a eleição proporcional de deputados. Mas no campo majoritário também o senhor ouviu aí a manifestação do deputado Marcelo Castro. Eu perguntaria o seguinte: o PT tem preferência de MDBista para compor a chapa majoritária governista? O PT vai trabalhar para que partidos estejam na chapa majoritária, correto? Corretíssimo. Então, quem vai definir qual é o nome do PMDB, aliás, do MDB, não é o PT, é o MDB, né? Se você perguntar a minha opinião pessoal... Foi isso que eu perguntei. A minha opinião pessoal do Fábio Novo, acho o nome do deputado Marcelo muito simpático. Por quê? Nos momentos mais difíceis... Mas o nome que está posto é Temístocles. Sim, mas aí nós temos que respeitar a posição do partido. Aí, se o partido decidiu que o nome é do deputado Temístocles, nós temos que respeitar. Agora, o deputado Marcelo Castro, é verdade, é fato que o Elivaldo falou, dentro do PT, ele tem muita simpatia, porque no momento ali do impeachment da presidente Dilma, o deputado Marcelo Castro se manteve muito correto na posição dele. Nos momentos de crise, teve com a gente. Agora, se é uma decisão do partido, nós temos que respeitar a posição do partido. E eu respeito a posição do MDB. Eu tenho que respeitar, é uma posição deles. Em relação à candidatura ao Senado, existe a ideia do PT, além de, claro, de defender a chapa pura para proporcionais, defender na disputa majoritária o nome de Regina Souza, a candidata, a senadora Regina Souza. Como é que está sendo defender isto e manter essa aliança com os partidos que também querem fazer essa indicação? Veja, as pesquisas de ontem, a pesquisa que foi divulgada ontem, ou anteontem, sim, mostra que a candidatura da senadora Regina Souza é viável. Acho que vocês viram os números, né? Ela já é senadora. Então, ela já é senadora. Eu acho que tem 2 nomes que estão postos aí, que são da base, que deve ser da base de governo, que é do senador Ciro e da senadora Regina, que se colocam 2 nomes viáveis. Eu, particularmente, acho que, mantendo o cenário, aqui não é o deputado, aqui é o jornalista especialista na área de política. Eu acho que se nós mantivermos o cenário que aí está, os 2 senadores que serão eleitos serão os senadores da chapa de Wellington Dias. O senhor crê nisso? E os senadores são... Eu acredito. E então, acho que se forem os senadores Ciro e Regina serão eleitos. Mas aí... Porque é uma chapa forte.
Mas ficariam 2 indicações para o Partido dos Trabalhadores. Aí nós vamos ter que discutir esse problema. O PT não quer perder o que já tem. Nós já temos, a vaga de senador é nossa. Está lá, é da Regina Souza. A lógica não é que cada partido tem que indicar uma vaga. A lógica não é essa. Os partidos que estão conosco desde 2014, quem são? Tem partidos que estão vindo agora. Então o MDB está fora? Não. Porque não estava em 2014. Não, mas eles estão vindo, estão conversando. Poderão ter uma vaga. Estou dizendo, a lógica principal não pode ser essa. Entendeu? Então, nessa lógica aí, teria que ser o PP na vice e a senadora progressistas teria que... Se você perguntar qual é a minha opinião pessoal, aí agora eu vou falar o ex-presidente do PT. Então, já falou o deputado, o jornalista, agora o ex-presidente do PT. Eu vou falar. Foi na minha gestão como presidente do PT que nós aprovamos que as mulheres deveriam ter, no mínimo, não é no máximo, no mínimo 50% de participação nos cargos de direção do PT. Por exemplo, o PT tem uma executiva estadual que tem 11 membros. Dos 11 membros, 6 são mulheres. O diretório estadual, 45 membros. Mais da metade, um pouquinho mais da metade, são 24 ou 25, são mulheres. Por quê? Porque as mulheres são maioria na população do Brasil, mas dos 16 mil cargos eletivos de vereador a presidente da República, as mulheres são apenas 9%. O PT entende que a gente tem que botar mais mulheres no PT, mais mulheres nos partidos, não só o PT, mais mulheres nos cargos de direção para estimular a presença da mulher. Isso vale para a regra da indicação majoritária? Ora, se eu, como presidente do PT, defendi isso, aprovei no partido, isso depois virou uma regra para o PT nacional, é lógico, é coerente que eu defenda que na chapa majoritária 2-2. Seja 2-2. Então, quando me perguntam por que às vezes eu defendo o nome da Margarete para se manter na vice e da Regina, a minha posição é ideológica. Não significa dizer que a minha... Você já tem aí os 2 e as 2. Pois é, já tem os 2 e as 2. Não significa dizer que isso vai prevalecer. Mas é a minha posição, é uma posição coerente e ideológica do que eu defendi lá atrás. Eu não estou mudando o meu pensamento. Agora, o comandante do barco é o governador Wellington Dias. Nós temos uma situação política hoje, nós temos uma situação de crise, uma situação, inclusive, que partidos da oposição lutam todo dia de forma, inclusive, muito ruim para prejudicar o estado do Piauí, achando que vai prejudicar o governador Wellington Dias, e eu me refiro à questão do empréstimo. Agora fala o líder do PT na Assembleia. Então, veja, nessa conjuntura que tem um governo federal que é frontalmente contra o Piauí, que eu ainda nunca tinha visto uma situação como essa, e aí observe que tem forças políticas ocultas que na televisão diz uma coisa, mas nos bastidores trabalham para não vir... Isso no Piauí? Isso no Piauí deve ser grave o que o senhor está dizendo. Tem vários... Remando contra? Remando contra, trabalhando para que o dinheiro do empréstimo não venha para o Estado. Por quê? Porque acha que se o dinheiro do empréstimo vier, o governador Wellington Dias vai terminar as obras que estão aí, o governador Wellington Dias vai crescer mais ainda nas pesquisas e não tem chance para a oposição. Esse tipo de política não é política com P maiúsculo, é política com P mais minúsculo que existe. Porque, veja, o Estado do Piauí não está pedindo ao governo federal que lhe faça uma transferência voluntária. O Estado do Piauí teve direito de fazer o empréstimo porque suas contas estão bem. Prejudicar a chegada desse dinheiro agora não é prejudicar o Wellington Dias, é prejudicar o estado do Piauí, que tem obras por fazer. Tem a estrada lá de Curimatá para Avelino Lopes e Morro Cabeça no Tempo, que depende desse dinheiro para ser feita. Tem estradas agora que se esburacaram por conta do inverno, que foi rigoroso. A gente precisa desse dinheiro para tapar os buracos. Mas o problema não é na prestação de contas feitas pelo governo? Preste atenção. A prestação de contas foi feita agora. Agora, ainda está em análise. Sim. Ainda está em análise. E observe como a situação está politizada. É um candidato a governador contra o governo que entra com ação na justiça para não deixar o empréstimo vir. É um pré-candidato a governador que entra na justiça. Advogado Walter Alencar. Isso é estranho. Então, eu acho assim, detalhe, o Piauí tem direito de receber esse empréstimo. É preciso aguardar o momento
da finalização dessa prestação de contas. Nós estamos falando de um outro... Tudo bem, vamos discutir a prestação de contas desse primeiro FINISA, que está ainda em análise. FINISA 1, que é o FINISA 1. Tá, beleza. Mas esse segundo não tem o que discutir. É um outro, tem aval, não tem situação nenhuma a ser discutida. É presunção de inocência. Eu não posso chegar para o Elivaldo e dizer aqui, o Elivaldo está tirando o empréstimo e diz, não, ele está aprovado o cadastro dele, porque está aprovado no banco, o banco assinou o contrato, o banco disse que liberava o dinheiro e não cumpriu o cronograma. Por que não cumpriu o cronograma? A Caixa precisa explicar. A ministra Carmen Lúcia deu uma liminar na Justiça, é bom que a população saiba disso, mandando celebrar o contrato. O governador vai lá e celebra o contrato. Espera, não sai a liberação do dinheiro. Aí o governador, de novo, bate na porta da Justiça. O ministro Fachin dá 72 horas para a Caixa apresentar o cronograma. A Caixa apresentou o cronograma ontem. Venceu o prazo. A pergunta é, por que essa parte não foi liberada até agora? Quem é que está trabalhando para não liberar esse dinheiro para o Piauí? Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada nessa história. Você não pode vincular, é bom deixar claro, não pode vincular o primeiro empréstimo com o segundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este segundo empréstimo não se fala de prestação de contas porque não foi liberado nada. Eu só posso falar de prestação de contas do segundo empréstimo se tivesse sido liberado. Ele não foi liberado. Não tem impedimento nenhum para receber. O primeiro está lá, está em análise a prestação de contas. Uma coisa não vincula com a outra. Tá certo. Deputado Fábio Novo, muito obrigado pela participação, gostaria de agradecê-lo. Obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez e falar aqui, inclusive fazer essas declarações das opiniões pessoais, das opiniões do jornalista, das opiniões do ex-presidente. Foram várias entrevistas em uma. Várias entrevistas, exatamente. Fazia tempo que ele não fazia isso, né, João? Estou à disposição. Vários Fábio Novos em um. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui conosco.